Bom dia, o primeiro Bola 5 de 2014 está começando e vai mostrar para você a goleada do Ferroviário sobre a equipe do Crato e a vitória do Fortaleza em Quixadá, a estreia dos times cearenses na Taça São Paulo de Futebol Júnior. É o Bola 5 que está começando para você. Apoio cultural Saber Viver, um projeto que incorpora ações de desenvolvimento harmônico do ser humano. Para nós não importa a pessoa, e sim suas potencialidades a serem desenvolvidas. Junte-se a nós, afinal, o mundo precisa saber viver. Seja também um colaborador do projeto. Faça como o empresário Adolfo Aguiar. Abraça essa ideia. Seu filho merece mais. No Colégio Darwin, todos nós, professores, conhecemos cada aluno pelo nome. No Colégio Darwin, a tecnologia complementa os métodos de ensino, mas não é o recurso principal. Seu filho merece muito mais. No Colégio Darwin, da educação infantil ao ensino médio. Pois é, começando 2014, mas aí você vai ter hoje no programa, eu deixei agora em destaque a participação dele, o analista Giacomo Pastore, que no final de ano teve esse recesso, ele foi visitar seus familiares lá no Maranhão. E eu pergunto como é que foi sua viagem, Pastore? Foi muito boa, boa tarde, telespectador, boa tarde aos amigos da TV Ceará. Você também faltou no último programa e o nosso causídico Márcio Torres teve que se virar nos 30, né? E por sinal, muito bem a apresentação dele, a gente agradece desde já, né? É o nosso comentarista de arbitragem, o homem que sabe das leis do futebol e a gente agradece. Agradecendo também toda a direção da TV Educativa, que nos dá essa tranquilidade de tocar o futebol profissional e amador com muito afinco e com muita vontade de fazer o nosso melhor, né, João? E claro. E desde já também eu queria perguntar a Vossa Excelência que você também se ausentou e foi curtir uma prainha lá no Cumbuco. Cumbuco não, lá no Morro Branco. Não, eu fui a Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, mais do que justo, você merece, porque eu sempre digo ali pro Filé e pro meu amigo Tadeu, o Tadeu vale por 10. O homem que sube tudo, vale por 10. Então a gente agradece desde já e dizer que o programa Bola 5 e o Giacomo Pastore, sem o mestre João Ayrton, é um peixe fora d'água. E um peixe fora d'água, o que acontece? Morre pela boca. Eu queria que o meu amigo, você também, dizer que esse ano de 2014 vamos repercutir muito o futebol, ano de Copa do Mundo. Você me perguntou, fiz a viagem, voltei ao Maranhão depois do falecimento do meu querido pai, que Deus tem no céu, que um homem bom, como a minha mãe, como ele, deixaram um legado de muita bondade, muita benfeitoria, e o homem daquela marca, eu sempre digo, no Maranhão tem muita gente ruim, mas também tem gente boa. Entre eles, o meu querido pai, que Deus o levou. E eu sei que ele deixou um legado muito grande. Fui visitar a fazenda, né, João? Sim. Afinal de contas, eu nasci ali, naquela fazenda franciscana. Fui visitar o meu irmão depois de 3 anos, voltei depois do falecimento. Então, é uma terra maravilhosa, onde tudo que se planta, dá. E daqui a 2 anos, se Deus quiser, sentir vontade de estar sempre perto do Chico, que é o mais velho, o nosso fazendeiro, o homem que me impressionou. Ele chegou, fomos ver a terra lá, 6 quilômetros, assim pra dentro, aí a gente ia fazer o retorno, mais 6, eu digo, não, eu preguei. Aí quando na volta ele chegou o gado do leite, aí vinha cá, aí começou a boiar e começou a aparecer vaca, gado, berrando. Eu achei aquilo impressionante, o homem conversa com os animais. Então, Chico, eu sei que você acompanha o programa, que a audiência também no Maranhão via internet, e a antena lá via parabólica, HD, né? Uhum. Então ele pega lá. então um beijão pra você, já estou com saudade na Copa do Mundo, né? Vou tirar mais 10 dias. Sim. Né? Eu vou assistir lá, vibrar lá. Vibrar lá e curtir com o meu querido irmão Chico e meus sobrinhos, meus parentes lá. Então, hoje é um programa especial. E eu passo a bola, já conversei demais, passo a bola com você. Pois é, olha, daqui a pouco nós vamos ter também a participação do radialista Miguel Messias, da nossa co-irmã lá de Calcaia, a TV Metropolitana.
Rádio Metropolitana, digo melhor. Mas vai voltar, vai ser TV um dia. E aliás, vai ser TV. E aliás, a gente quer agradecer o Miguel Messias, que é um companheiro, uma pessoa que eu conheci em Salvador, sempre me prestigiou lá quando ele fazia rádio em Salvador. Eu fazia um trabalho no Vitória da Bahia e ele sabe o meu trabalho que eu prestei ao esporte, ao futebol do Brasil, precisamente na Bahia. E ele, todo o programa na Rádio Cidade, Rádio Metropolitana, ele fala do nosso programa, fala do nosso trabalho e a gente tem que agradecer e fazer de tudo também para repercutir o nome dele, que o Miguel Messias é um dos grandes repórteres, é um dos grandes locutores do Brasil, né? Perfeitamente. Olha, vamos falar do Campeonato Cearense. Na largada do Campeonato Cearense, o Ferroviário usou um mix de experiência e juventude para fazer a primeira goleada do Campeonato Cearense deste ano. O jogo foi ontem à tarde no estádio Castelão. Veja aí como foi. O Tubarão da Barra mostrou a sua pujança contra o Crato na Arena Castelão logo aos 2 minutos de jogo, com Yarley aproveitando um chute do companheiro Rafael, mostrando sua qualidade de homem-gol. Ferroviário 1-0. Depois do primeiro gol, o Ferroviário continuou mandando na partida. Aos 20 minutos, o garoto Igor Eloy fez belo cruzamento para Yarley fazer um golaço de primeira. Ferrão 2-0. Aos 25 minutos, o Crato deu um susto à torcida coral, com Maicon aproveitando uma desatenção da zaga coral. Ferroviário 2, Crato 1. E o Ferrão voltou a ficar bem novamente com a sua torcida aos 27 minutos. O lateral Everton cobrou uma falta para a zaga do Crato se atrapalhar e Yarley fazer o terceiro gol do jogo. Ferroviário 3-1. E a chuva de gols continuou no primeiro tempo, desta vez com o atacante Rafael, um chute rasteiro na saída do goleiro. Ferrão 4-1, placar do primeiro tempo. O Ferroviário voltou para a segunda etapa de jogo, tratando logo de ampliar o placar com o garoto Heron, logo aos 5 minutos. Não perca as contas, Ferroviário 5-1. O companheiro do atacante Yarley marcou o 6º gol coral, o segundo seu na partida. Ferrão 6-1. O Crato, abatido no jogo, ainda descontou com Maicon de cabeça. E quase no final o Ferrão ampliou para 7-2 num gol contra, que nós vamos ficar devendo. Final de partida com o Tubarão da Barra tendo uma estreia para lá de convincente na abertura da competição. O primeiro gol sempre ele é o mais empolgante, né? Porque você está ali buscando sempre o placar e no momento que ele vem, a alegria ela é espontânea. Ainda mais com o nosso torcedor que está, né, com muito tempo aí sem comemorar, sem ter um dia como o que ele teve hoje. Então a gente fica muito feliz de propiciar isso para eles. E isso mostra que o Yarley tem que estar sempre bem ali para representar essa garotada. E jogando do lado deles é muito legal porque são garotos com um potencial muito grande. Começar com o pé direito, isso é a gíria do futebol, começar com o pé direito. Eu acho que o Ferroviário começou com os 2 pés. Aí eu pergunto ao Miguel Messias, que é nosso colega de rádio também, Messias, o Ferroviário, esse placar elástico, já diz que o Ferroviário veio para se firmar ou o adversário não foi um patamar assim, não mostrou que pode enfrentar o Ferroviário? Olha, bom dia, João, bom dia, Pastore. Boa tarde, né? Boa tarde, aliás, né? Boa tarde. Inicialmente, meus amigos, nossos cameramen de alta categoria, inicialmente eu quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Isso. Que 2014, que Deus nos ilumine, né? Perfeito. A todos nós, com saúde, ano da Copa do Mundo, temos um estádio espetacular, toda a torcida cearense torcendo pelo Brasil, né? Sabemos que vai ser um ano com algumas turbulências, não vão deixar de acontecer. É lógico, é lógico. Isso aí não tem escapatória. Mas falando sobre o nosso futebol, eu ficava preocupado porque o futebol cearense não estava se ajustando, entendeu, pastor? Entendeu, João? Uhum. Porque estava muito fraco, pobre. E um futebol pobre não pode. Hoje o Ceará é um estado que está crescendo de maneira extraordinária.
entendeu? Fortaleza crescendo até no roteiro turístico, Fortaleza é uma das principais cidades brasileiras. 95% de ocupação dos hotéis. Dos hotéis, é pura verdade, entendeu? Então, resultado, temos que ter um futebol também que eu contento, não é? Então é necessário que tenhamos um futebol forte e estamos aí, o Ceará está investindo, Fortaleza também espero que faça boas contratações, não gostei muito, não, mas coisa para depois. E o Ceará está aí, o Ferroviário. Ah, como vai ser o Ferroviário? Ah, Yarley, rapaz, Yarley é o tipo do atleta, não é o jogador, é um atleta que se cuida, é um atleta que é campeão mundial, é um atleta que vem trazer subsídios para o Ferroviário e trazer fortalecimento para o Ferroviário. O Ferroviário pode até, e com razão, pode até esconder. Mas eu tenho certeza, tá, pastor? Deus me ilumine. Mas essa de o Ferroviário pagar 40 mil a Yarley, como estão... Não é 40 mil, não. Não. Porque para mim uma fonte me disse que o Yarley, o salário do Yarley é 10 mil reais. Rapaz, eu acho que esses 10 mil reais o Yarley é que está dando ao Ferroviário. Entendeu? Só para não ser de graça. Para não ser de graça. E outra coisa, para ele retribuir o amor, o carinho pelo Ferroviário, que o revelou para o mundo, entendeu? Isso é importante. Então eu acredito no Ferroviário. Começou com 7-2, espero que não faltem esses gols no final, como dizia a turma aí, mas eu estou apostando que o Ferroviário esse ano não vai decepcionar. Pastor, e você? Qual a sua opinião sobre essa investida do Ferroviário, que não tem lá esses grandes nomes, a não ser o Yarley? Você aposta nesse Ferroviário também? Muita gente está dizendo, aqui o nosso próprio colega Tadeu disse, rapaz, cuidado, e o Tadeu e o Fernando Guedes, cuidado para não faltar esses gols lá no final. A descrença parece que permeia na Barra do Ceará. E você, o que acha? Bom, depois que o Miguel Messias disse muito bem, o Ferroviário está com uma proposta, veio com uma mescla de experiência e você citou gratidão, reconhecimento, é uma palavra, o Miguel falou. É outra palavra, são duas palavras fortes. O Yarley, muitos cronistas falaram que o Yarley viria aqui para fazer turismo e que não iria render o que a torcida do Ferroviário espera. Tá aí, tá provado que o atleta, não o jogador, o atleta de futebol, colaborando com as palavras do mestre Miguel Messias, que é um grande comentarista, tem um largo conhecimento a respeito do futebol, né? Do futebol, de uma maneira geral. Então, o Ferroviário está de parabéns. Esse é um cartão de visita, do novo Ferroviário do Edmilson Júnior, um jovem emergente, né? O Evandro Ferreira Gomes, que é o diretor de futebol, né? Então, esse povo a gente tem que bater palmas, porque o Ferroviário sempre foi a segunda ou a terceira força do futebol cearense, e o Ferroviário é um time que tem camisa, João. O Ferroviário não pode estar fora de competições a nível nacional. Então, para a primeira impressão que fica, então, o Ferroviário acertou. Agora, o Ferroviário tem muita gente boa, como o Flamel, jogador que encantou no ano passado. O Heron também é bom. O Heron também. Então o Ferroviário tem muita coisa, pelo menos uns 8 jogadores para estrearem. E tá aí a mescla da experiência com a juventude. Esses garotos deram uma lição de humildade e de competência ao lado do mestre, do professor, que é o Yarley. Né? Agora, Fortaleza, só para concluir o meu raciocínio, depois a gente fala do Fortaleza venceu e convenceu. Né? Jogou fora, gramado ruim, o Quixadá é um time ajustado, jogou bem de igual com a Ibral, errou em pequenos detalhes ali nos pênaltis, mas foi um time guerreiro. Agora, Ferroviário, goleiro e Crato, o Crato é ruim, ninguém sabe, o Crato jogou também. Agora, o Ferroviário tem que ver o mérito do Ferroviário. Agora, Ferroviário venceu, Fortaleza venceu, tem o primeiro derby tricolor no próximo domingo, na Arena Castelão, né? O derby tricolor, lá em São Paulo, né? O derby, né? Derby lá Campineiro, o derby tricolor dos tricolores, é ferro forte. Então, olha, esses dois resultados estão conspirando para o primeiro clássico do futebol cearense, para empolgar realmente as duas torcidas. Agora, tu me pergunta, o meu Fortaleza vai ganhar? Não sei. Eu queria que você falasse daqui a pouco sobre isso. Não sei. Agora, que vai ser um clássico para levar muita gente no estádio Castelão, com certeza vai ser sim. Deixa-me falar do Fortaleza. O Fortaleza foi a Quixadá
jogou o suficiente para conquistar uma vitória diante dos donos da casa. Veja aqui como foi. O Fortaleza foi a terra dos monólitos com a sua torcida e não decepcionou. Depois de muitas chances criadas e desperdiçadas, Thiago Cametá, uma das novidades na equipe, foi pego no pé de apoio. Já quase no final do primeiro tempo, o atacante Valdson cobrou com perfeição Fortaleza 1-0. Na volta para a etapa final, o Quixadá esboçou uma reação com o zagueiro branco aproveitando muito bem um cruzamento do meia esquerda Lequinha. Jogo empatado logo aos 4 minutos de jogo. O tricolor do PC só saiu do sufoco aos 20 minutos de jogo, com Romarinho saindo do banco de reserva e sendo derrubado dentro da área. Robert cobrou e virou o jogo para 2-1. Os comandados do técnico Marcelo Chamusca trataram de pôr ordem no placar, com o garoto Valfrido aproveitando uma bola mal rebatida. Fortaleza 3, Quixadá 1, para a alegria do garoto que saiu da base tricolor. Placar final. Nesta quarta, às 20 horas, a torcida está convocada para entupir o estádio Alcídio Santos contra o Crato. Pois é, gostaríamos aqui de mandar um abraço para o diretor da TV Diário, Roberto Moreira, jornalista Roberto Moreira, gente boa, que nos cedeu gentilmente essas imagens aí. Mas eu pergunto, pastor... E que nos cedeu e assiste o programa, nos lógico. Dá o prazer de acompanhar o nosso programa desde já. A gente agradece ao diretor da TV Diário que nos cede essas imagens, João. E foi categórico. Pastore, eu acompanho o programa Bola Assim. Você e o professor Joair, vocês fazem assim um par assim realmente que dá uma consistência naquilo que a gente faz aqui. Então... E sobre isso Mas eu queria lhe perguntar aqui uma coisa. Perguntar aqui uma coisa. Mesmo a história do Ferroviário, que eu pergunto sobre o adversário, que às vezes a gente fala do time que ganhou, mas não fala do adversário. Você ofereceu resistência, o Quixadá? O Quixadá ofereceu sim. E eu posso te dizer que o Marcelo Chamusca é um profundo conhecedor do futebol. Depois o Miguel Messias fala, porque o Marcelo Chamusca é cria do futebol baiano, né? Para quem não sabe, ele é irmão de Pérez Chamusca. E na verdade, o Marcelo Chamusca foi que colocou o Pérez Chamusca. O Pérez Chamusca sempre foi um burocrático, né? Um estudioso. E o Marcelo Chamusca não. Foi jogador de futebol e ganhou tudo no futebol baiano, na categoria de base. Subiu, treinou grandes times, subiu o Salgueiro. Então é um treinador que conhece profundamente o futebol e ele fez a mescla, né? A experiência contra a juventude, deu certo. Esse garoto Valfrido é novo. Esse Edil também é jogador da base. Enfim, alguns 2 ou 4, 3 jogadores estavam lá no banco. Então o Fortaleza está aí. O goleiro Erivelto também vem da base. Agora, o Quixadá perdeu no detalhe. 2 pênaltis bobos. E aí eu quero que o Miguel Messias fale, que eu só gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Não ouvi o diretor de futebol do Fortaleza falar sobre a arbitragem. E sobre a arbitragem, a gente poderia estar aqui repercutindo sobre a arbitragem com o nosso comentarista Márcio Doido, que infelizmente não pôde vir. Mas eu passo a bola para o Miguel Messias falar também do Fortaleza e sobre o Marcelo Chamusca, o Miguel Messias, que radicou no futebol baiano, conhece muito bem o Marcelo Chamusca, mais do que eu. Olha, pastor e João, às vezes eu fico muito chateado, eu não quero defender a arbitragem de ninguém, nem a minha e um árbitro. Agora tem um detalhe importante. Vamos realmente dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, certo? Não teve nada que viesse macular a arbitragem de ontem. Os pênaltis foram bem claros e foram bem marcados. Então eu ouvi ontem, numa entrevista de Everaldo Vai para a nossa rádio metropolitana, o diretor de futebol do Fortaleza já começou mal. A arbitragem perseguindo a gente. Não pode ser uma coisa dessa. Meu amigo, pelo amor de Deus, baixa mais aí um pouquinho, baixa mais. Não é possível uma coisa dessa. Um time da grandeza do Fortaleza começa um campeonato com a dificuldade terrível que vocês tiveram para armar essa equipe. Se não fosse foi buscar, deu sorte que alguém teve um estalo muito forte que encontrou o Marcelo Chamusca no meio do caminho. E foi buscar o Marcelo Chamusca, João e Pastore, meus amigos da Bola Assim. Ele começou no Vitória, na base do Vitória. Né? Então o Vitória sempre foi forte na divisão de base. Depois ele saiu, foi com o Carlão para o Bahia. Mas sempre revelou, o Pequinho sempre foi aquele estudioso e tal, e ele também, o Marcelo, revelando bons jogadores. Eu fiquei feliz, porque vai dar valor à divisão de base. Esse Romarinho, se for realmente bem aproveitado pelo Fortaleza, espero os senhores, vai ser melhor do que esse Romarinho do Corinthians.
porque ele tem habilidade, ele tem determinação, sabe realmente partir para cima do adversário, sem temor nenhum, e dá o passe certo, que é importante. Então é um jogador que tem muita inteligência, é um jogador que tem frieza. Quando o atleta está começando, que tem frieza, sabe passar uma bola, depende da circunstância no momento. Você vê que o jogador realmente vislumbrou assim uma jogada espetacular. Então é isso que tem o Fortaleza. Então essa música está no caminho certo, Fortaleza idem. Agora, precisa arrumar a casa melhor. Agora eu lhe pergunto uma coisa, Miquel, interrompendo você. Em termos de investimento, porque a gente sempre compara os dois maiores, né? Em Recife Sport e Santa. Vai para Salvador, vai para Bahia, Vitória e o Bavi. E aqui Ceará e Fortaleza. O Ceará parece que está investindo melhor e em termos de contratação, os nomes aparecem com mais frequência, com mais qualidade do time do Ceará. Como é que você analisa as contratações do Fortaleza? As contratações do Fortaleza tem jogadores que são repetitivos, né? Conhecido da praça, né? Conhecido da casa. Então tem uns que valeu a pena trazer, outros eu particularmente não daria, não vou citar os nomes aqui porque não me interessa, certo? Mas eu digo uma coisa para vocês, eu pesquisava melhor. O próprio Pérez Chamusca poderia indicar alguns jogadores que ele conhece por esse país. Marcelo, né? Marcelo. É o Marcelo Chamusca, poderia valer Pérez, não foi? Então é resultado. O time do Fortaleza, ele tem que ter pelo menos mais 3 ou 4 boas contratações. O meio de campo do Fortaleza ainda é vulnerável. Precisa de um homem de meio de campo que conheça, que jogue com os 2 pés, que saiba realmente começar uma jogada, ou mesmo avançar, ou ser aquele homem que a gente chama de garçom. Sim. Né? Então tem que ter exatamente esse cabeça pensante também. Partindo desse princípio, Fortaleza arrumando essa situação, para o ataque é mais fácil, porque até dentro de casa mesmo ele pode encontrar esse homem gol, sem precisar gastar muito dinheiro. Muito bem. Olha, os demais resultados do campeonato cearense foram os seguintes. Gostaria também que vocês comentassem sobre isso. O Itapipoca empatou em 1-1 com o Tiradentes. O Horizonte 0-0 com o Guarani de Juazeiro. Tá? Eu lhe pergunto, Pastore, esse resultado aí, o Tiradentes vinha tão bem, treinando bem, tá com uma boa equipe técnica de preparação física, mas só conseguiu um empate. Bom, conseguiu um empate fora de casa. Jogar contra o Itapipoca é duro? O Itapipoca lá no Pereiro Teixeira, na cidade dos 3 climas, o time do nosso querido Eudir Assunção, que não é mais presidente, mas nunca vai deixar de ser o Itapipoca do presidente Eudir Presidente Assunção, de honra, né? Então, o Tiradentes, bem treinado pelo Filinto Holanda, uma comissão Fernandes, dá toda a condição. Tiradentes hoje preparação física tem status de time grande, Mozart, né? Então é o seguinte, o Tiradentes teve um bom resultado sim. O Tiradentes empatou, estava perdendo e empatou no final, então bom resultado. Agora, resultado lastimável foi o resultado do Horizonte, dentro de casa. Se apresentou primeiro, né? Fez uma boa pré-temporada. A diretoria da Total fez uma boa pré-temporada, tem 2 grandes estádios, né? O Domingão e o outro lá, que fugiu o nome, né? Então, 2 grandes estádios. Então começou primeiro. Tem 2 atacantes que sabem fazer gol. O menino, o outro lá, né? É Leonardo? Não, é o André Cassaco. André Cassaco. E aquele garoto lá, o Maciel, são 2 grandes atacantes. Maciel teve no Tiradentes também. Mas devemos ressaltar que o Guarani foi melhor durante o primeiro tempo, jogou 3 bolas na trave, né? 2 bolas na trave. O time bem treinado, o Guarani do Brandão, bem treinado pelo Júlio Araújo, pregou peças, né? Arrancou o empate, empatou, poderia até ter saído com resultado positivo. Então, resultado ruim para o Horizonte, que empatou em casa, e muito bom para o Tiradentes, que foi buscar um ponto importante lá em Sobral. Agora, a gente volta também, João, eu queria só completar que o Icasa ficou aí, estreia na quinta-feira, né? Estreia na quinta-feira, então o campeonato tem tudo para empolgar. E eu queria só falar a respeito do Fortaleza. Fortaleza ainda tem um jogador que eu acho que o meia que está faltando é o Marcelinho Paraíba, que ainda não estreou. Né? Não estreou. Então, o Fortaleza com o Marcelinho Paraíba, gostei muito do zagueirão que estreou, o Luiz Gustavo. Muito bom. Né? Que foi indicado. O menino, o lateral direito,
lateral direito, né? Cametá. Thiago Cametá também tem uma boa passagem. Agora, o que me impressionou do Quixadá foram os dois laterais, né? O Ronaldo e aquele Gustavinho passando com velocidade. Eu acho que ele faz a transição muito rápida da defesa para o ataque. Então o Quixadá perdeu no detalhe e o time do Fortaleza tem tudo a crescer. Me parece aí que ainda tem mais umas 3 ou 4 contratações. Vamos estar falando mais um zagueiro, mais um centroavante e mais um meia, né? Um meia armador, né? O segundo volante para sair. Esse meia armador que o Miguel sempre fala, aliás, falou aqui agora, que deveria ser a preocupação maior. Porque não se ganha campeonato com 11 jogadores, se ganha com um elenco. Isso. Aí agora eu volto a falar do Fortaleza, que o Pastore falou do Fortaleza, que falta o Marcelinho estrear. Eu pergunto para você, Miguel, com a sua experiência já de longas datas aí no futebol, o Marcelinho, a mesma história do Yarley, Marcelinho veio para fazer diferença no Fortaleza? Olha... Porque já começou o ano com aquele problema na justiça, ou seja, dirigindo, não quis fazer o bafômetro, teste do bafômetro, não sei o que aconteceu, foi recolhido. Você acha que ele veio para aprontar ou veio para jogar? Olha, João, é o seguinte... Uma diferença muito grande, não podemos realmente comparar, que me desculpe o Marcelinho Paraíba, mas eu não posso comparar o Marcelinho Paraíba com o Yarley. Cada macaco no seu galho, né? Cada qual no seu cada qual. A personalidade, aquela maneira de ser do cidadão, comportamento, é bem diferente do Marcelinho Paraíba. É verdade. Lamentavelmente, nós temos aqui um exemplo em casa, e chama-se o garoto revelado do Fortaleza? Sim, Clodoaldo. O Clodoaldo só está bem quando está na pior. Aí eu vou me dedicar, parei de beber, não vou para farra, não vou para lugar nenhum, estou hoje um homem santo. É o Marcelinho. Ele fez um campeonato razoável no Boa Esporte. O que fez. Boas jogadas, é um cara que tem muita experiência. Agora, não vamos jogar toda a responsabilidade, toda a carga e esperar muito, mas muito mesmo do Marcelinho Paraíba, que não é por aí. Muito bem, olha, daqui a pouco você vai ver como foi a participação de Ceará e Fortaleza na abertura da Taça São Paulo. Opa, pois não. É um apelo que eu vou fazer a Pastore, que viaja muito pelo interior, conhece todo mundo no interior. Pastore é um gigante, né? Isso. Conhece todo esse estado do Ceará, de ponta a ponta, esquina por esquina. É verdade, é verdade. Então, eu queria fazer inicialmente um apelo a você, Pastore. Pois não. Olha, o nosso futebol está crescendo muito. Meus amigos, eu, sincero e honestamente falando, se fosse eu, Miguel, o presidente da Federação Cearense de Futebol, determinados times não estariam hoje disputando a primeira divisão. Porque, rapaz, os gestores do interior precisam considerar mais os seus eleitores, precisam considerar mais o seu povo. O que a gente tem encontrado no interior do Ceará são verdadeiras possíveis, são verdadeiros campos de futebol. Tem lugares aí na várzea, o Isabel, por exemplo, nosso amigo Jeová, nós já passamos por vários campos aqui de futebol da várzea, muito melhor do que o Itapipoca, de que o jogo ontem o Fortaleza, sim, o Perilão, o Quixadá, entendeu? E muitos outros que nós temos por aí. Então já está na hora dos prefeitos botarem na cabeça, poxa, esse povo é tão bom, gosta tanto de esporte. Eu vou mostrar para o Brasil inteiro também, porque a televisão está mostrando, o rádio o rádio, o jornal, todo mundo divulgando a minha cidade. É uma mídia barata, né? É uma mídia barata, meus amigos, pelo amor de Deus. Está aí um exemplo, o Horizonte. Horizonte. E deveria ter 25 mil, só tem 10, mas de qualquer maneira o estádio está muito bem arrumado. Não é? Nós temos um Morazão abandonado aí, não é? Que é estádio para se concluir com 25 mil torcedores. Nós temos uma cidade que tem um fator importantíssimo, a primeira maior arrecadadora do estado do Ceará, Maracanaú. Não tem um estádio. Está em fase de construção, Miguel. Calcaia não tem, está em fase também. Não, Calcaia não tem. Calcaia começou e parou. Então, lá dá para fazer, sabe o quê? É o Zébio, município rico, também precisa de um estádio. O estado de Calcaia, você tem que roçar ali, plantar arroz e feijão. É uma verdadeira capoeira. Então é esse apelo só que eu quero fazer para vocês. Muito bem, todos os estádios do interior. Muito bem, daqui a pouco você vai ver como foi a participação de Ceará e Fortaleza na abertura da Taça São Paulo de Futebol Júnior e os investimentos do Ceará para evitar o vexame de 2010 no Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já já.
Apoio Cultural Saber Viver, um projeto que incorpora ações de desenvolvimento harmônico do ser humano. Para nós não importa a pessoa, e sim suas potencialidades a serem desenvolvidas. Junte-se a nós, afinal, o mundo precisa saber viver. Seja também um colaborador do projeto. Faça como o empresário Adolfo Aguiar. Abraça essa ideia. Seu filho merece mais. No Colégio Darwin, todos nós, professores, conhecemos cada aluno pelo nome. No Colégio Darwin, a tecnologia complementa os métodos de ensino, mas não é o recurso principal. Seu filho merece muito mais. No Colégio Darwin, da educação infantil ao ensino médio. Apoio Cultural Saber Viver, um projeto que incorpora ações de desenvolvimento harmônico do ser humano. Para nós não importa a pessoa, e sim suas potencialidades a serem desenvolvidas. Junte-se a nós, afinal, o mundo precisa saber viver. Seja também um colaborador do projeto. Faça como o empresário Adolfo Aguiar. Abraça essa ideia. Seu filho merece mais. No Colégio Darwin, todos nós, professores, conhecemos cada aluno pelo nome. No Colégio Darwin, a tecnologia complementa os métodos de ensino, mas não é o recurso principal. Seu filho merece muito mais. No Colégio Darwin, da educação infantil ao ensino médio. Pois é, olha, mandar um abraço para quem nos assiste, né? Sempre nos apoiou. E estamos começando em 2014, desejando a vocês um 2014 com muita paz, muita saúde acima de tudo. E muita fé em Deus, que só Ele abre os nossos caminhos. Mandar um alô aqui pro professor Francilino Alves, dona Nelma, sua esposa, aos alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, da UVA de Horizonte, e também para o Ronaldo, ele é da Aerolândia, tem uma escolinha lá de futebol, e encontrou comigo já no Natal e disse: professor, eu assisto muito Bola 5, mandar um abraço pro Pastore. Ele é da Aerolândia e está precisando de coletes para a escolinha dele lá. E um abraço para o melhor árbitro do subúrbio, Badu. Ele disse que é o seguinte: não tem negócio de camisa não. Se cair na área, é pênalti, é cartão. É o Badu? É o Badu. Depois do César Pereira, né? É os dois. O árbitro que tem um ponto eletrônico. Ponto eletrônico. Foi melhor em 2013 e com certeza vai ser em 2014. Esnobando. Pois bem. E aí o alô seu, pastor? Bom, você falou em árbitro, eu quero dar um abraço para César Pereira, que não perde o programa. O Maninho, lá do Samp Bergamo. Vixe, o Maninho que também não perde o programa. Tá de férias. O presidente da Liga, meu amigo Dema, o Emanuel de Paula Bocão, presidente do Maranguape, que perdeu a Liga, mas continua forte, né, Bocão? Né? Mate o homem, mas não troque o nome. E eu quero dizer o seguinte, que o Evilásio também ali na Messejana, que é o Filipão, técnico, e o Paulo Magazine. Papa Tito. Você colocou esse codinome Papa Tito, ele tá... Rapaz, ele agora tá sendo requisitado, ele tá cobrando por cachê. Ah, é? Então é o seguinte, por partida. Gente que acompanha a gente, né? O novinho Lion, o Fernando, o Chico Lion, seu pai. Lá na Itaitinga. Lá na Itaitinga. O Zezinho, né? O Rinaldo, o Rinaldinho, o Matheus, a dona Fernanda, a família Lion lá em Itaitinga, sempre nos acompanham. O Valdir, o Cerezo, o Falcão, o Demi Peixoto, o grande vereador, o André Esquinaz, secretário de Esporte de Maracanã. Cortando você aí, pastor, falar em vereador, quem assiste a gente é o Carlos Mesquita. Carlos Mesquita, o grande vereador. Este sim, 8 mandatos de serviços prestados à população de Fortaleza. Grande Mesquita, Carlos Mesquita, com certeza vai brigar aí para ser o futuro presidente. Olha aqui um detalhe. Do Brasil. Um detalhe, olha. Ele Deixa eu concluir. Vou passar a bola para você. Pois não. O Carlos Mesquita teve a festa do futsal lá em Aracati. Festa do futsal. Foi convidado? Não fui convidado. Essas festas grandes eu não sou convidado. Eu sou muito pequeno para ser convidado para essas coisas. Exatamente. Mas o Carlos Mesquita foi convidado, juntamente com o Papa, Silvio Carlos. E lá ele disse que ele fez um discurso. Eu tive em Aracati, já que eu passei para Canoa Quebrada, eu tive em Aracati. O doutor Torres estava lá. Então... Márcio Torres estava. E disse que ele fez um discurso que levou muita gente às lágrimas. Porque ele tem o poder da oratória, né? Ele fala muito bem, fala muito bem. E aí, dentre as palavras, ele fez um histórico de todo o futsal. Foi atleta de futsal, foi atleta, né? Ele não foi atleta, ele foi técnico. Foi técnico, mas começou muito humilde, muito simples, pessoa simples. E continua pela lá daquele bairro ali
Francisco Sá, me esqueço o nome agora. Esqueci, na Francisco Cunha. Sá. Quintino Cunha? Não, antes do centro. É ali, perto daquela da rua Pasteur. Então ele morou por ali e também teve no Recreio, aquele clube da Refesa. No Clube da Refesa. Clube da Refesa, andava muito por lá, se formou em engenharia, é professor também, técnico de futsal. E hoje é um grande vereador, parabéns pela sua trajetória. E o melhor vereador mais atuante, que trabalha mais, que reconhece, é o Pelegrino da Câmara Municipal. E chegou aqui o meu cinegrafista, meu amigo, professor José Batista, mais conhecido como o professor Pescoço de Cará. Né? João Batista. Se é pescoço de cará, então ele não tem pescoço. Tudo bem, saiu de boa. Então eu quero dizer o seguinte, quero mandar também um abraço em São Luís do Curu, o nosso amigo Ricardo Santana, o Batista Nunes, que nos recebeu quando eu vim de volta, comi uma coalhadinha. Ele até mandou uma coalhadinha pra você, mas eu fiquei com vontade, doutor, desculpe que eu comi também. Então isso aí é outra. A nossa deputada lá em São Gonçalo do Amarante, Bete Rose, né? A professora Marluce, que é a esposa do meu amigo Ricardo Santana. Aliás, Ricardo Santana, com a sua associação, já vai conseguir, com o deputado Danilo Forte, 50 casas para os colonos lá em São Luís do Curu, no projeto Nossa Casa, Minha Vida, na associação. Este sim é um grande líder e o povo tem que agradecer, como ele também é uma pessoa que agradece, esse povo maravilhoso de São Luís do Curu. E o Batista Nunes é o grande chefe. Obrigado, Batista. E eu quero também dizer o seguinte, em Juazeiro do Norte, nós temos telespectador. Você sabe que a região do Cariri, o Canal 5 entra com muita nitidez, né? Então, a imagem dita, agradecer aí a direção da TV Educativa, Augusto César Benevides, que está de férias, mas está acompanhando a nossa programação. Desde já, a gente deseja ao nosso presidente, onde ele estiver, um feliz ano novo, a minha queridíssima diretora de jornalismo, Yolanda Marcan, a minha querida jornalista, Joselita Feitosa, que nos dá esse suporte maravilhoso, sem falar nos grandes amigos que nós temos por aqui. O Humberto Simão, rapaz, sim. O seu Boris, a Óticas Boris. Rapaz, se você está precisando do óculos de grau ou de esporte, é lá no Boris, coração. Lá o preço é camarada. Você faz qualquer negócio. O Simão que mandou. O Humberto Simão. O Humberto Simão tá com óculos bonito, rapaz. É o óculos de grau, mas é tipo esporte. Nova elegante. Humberto, um beijo, eu chamo você de papai porque você sempre foi meu amigo e este ano eu só quero paz do coração. Quem quiser ter um amigo, pode me estender a mão que tem a reciprocidade. Então, quero também mandar um abraço especial para o meu amigo, Dr. Brito Júnior. Na minha viagem de volta de Fortaleza, fiquei no Hotel Bougainville. Esse pessoal do Hotel Bougainville acompanha a programação via internet. Por sinal, Piripiri é uma cidade belíssima, límpida. Agora, o prefeito lá tem que fazer uma central de ar-condicionado, que é quente demais. Mas quem quiser vender ar-condicionado, vá para Piripiri. Abraçar o Alencar, que tem uma escolinha de futebol. Quero abraçar, fomos recebidos, fiz uma avaliação lá e vi um garoto nascido em 99, um lateral direito, esquerdo, ambidestro, que joga em qualquer time do futebol brasileiro. Quero mandar um abraço também para Nilton Mota, que para mim é o maior revelador de talento, não só do Nordeste, mas do Brasil. E o meu querido Ivan Soares, Sérgio Soares, lá eles são agentes FIFAs e acompanham a nossa programação via internet, lá no estado de Salvador. E o seu amigo Tadeu, nosso amigo Tadeu. Ele que tem um craque, o Marlon, está jogando na Suíça e está vindo agora para cá. Vamos conseguir aí um grande time para esse meia formado na base do Vitória, que joga muito. Muito bem, depois de todos esses alôs aí, eu me lembrei do Faustino, da Assunção. Sobrou quantos alôs aí pro Miguel Messias? Sobrou pouca coisa, mas não tem nada não. O importante é o alô de vocês dois aí, que é mais importante. Pois dê um alô aí pros seus amigos. Seus amigos da rádio. Aquele pessoal dar um alô para o meu compadre, que nos repercute o nosso programa. É verdade. Inicialmente você falou tudo. Quero mandar um alô para o nosso compadre Jorge Tadeu, né?
foi presidente você acompanhou o Real Salvador, né? Desde a sua... Revelou grande jogador dentro do grande jogador, inclusive o Wellington que foi do Cruzeiro e tal, que ainda está... Exatamente. Um jogador que você... E o Leandro Lima, né, que está na Coreia. Esse Marcos que está hoje no Bahia, está no Ceará, lateral direito, da base. Graças a Nilton Mota. Agora, depois a gente repercute. Mas vamos dar um alô, né? O estado do Ceará está precisando de profissionais competentes. E ele precisa de um Nilton Mota. E eu não vejo de nenhum com a capacidade maior do que Nilton Mota. Olha, quer ver aqui uma coisa? Vou ler essa matéria aqui. Depois eu dou meu alô. E depois a gente vai comentar sobre isso. É isso que o pastor está falando, a importância de um profissional nessa linha. Os times cearenses não venceram na estreia da Taça São Paulo de Futebol Júnior, tá? A equipe do Fortaleza decepcionou e perdeu para o CRB de Alagoas por 6-0. Já o Ceará empatou com o Botafogo de São Paulo em 0-0, tá? Veja aí. Enquanto o time principal do Fortaleza fez o seu papel na abertura do Campeonato Cearense, os meninos do Titio Jorge Veras não viram a cor da bola na abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o modesto CRB de Alagoas. Sem esquema tático e sem forças para, pelo menos, não ser goleado, o CRB navegou em águas tranquilas e os gols foram acontecendo normalmente. No final, acredite, Clube de Regatas Brasil de Alagoas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fortaleza 0. No outro grupo, o Ceará fez a sua estreia na Copinha contra o Botafogo de Ribeirão Preto, arrancando o empate de 0-0, graças à boa atuação do goleiro alvinegro Gustavo, sendo o melhor homem-campo. Pois bem, o Miguel vai mandar um alô, porque foi interrompido aqui, o alô para as pessoas que dão sempre o apoio. E eu gostaria de perguntar em seguida, onde está esse profissional do estado do Ceará que pega esses meninos, são tão bons, vão para São Paulo, disputam o campeonato local, ninguém vê colocar esse menino em canto nenhum. Miguel, com você a palavra. Pois é, aproveito a oportunidade aqui no Bola 5, uma audiência muito grande. Mandar um abração para o nosso Joacir Melo, né? Joacir Melo. Nosso Jeová do Cruz Abreu. Eu sempre digo que é o clube que menos perde no Brasil, é o Cruz Abreu, sabia disso? É o clube de várzea, que menos perde no Brasil é o Cruz Abreu. E também Loralber Monteiro, que depois não perde. Depois o Atlético também, da Vila, do meu professor Suzaki, também perde. Tem um concorrente? Meu grande Loralber Monteiro, forte abraço. E abraçamos também nesse momento o Carlão Genibaú, que é o chefe da equipe esporte da Rádio Metropolitana, toda a equipe, né, da Rádio Metropolitana, e abraçando também aqui o nosso Joel, que não perde o seu programa. Já me dizia, lá onde a gente mora, que é um programa realmente bem redondo, tranquilo, não tem sequelas. Sem muito blá blá blá, né? E não tem sequelas, né? Aí eu não vou dizer o porquê que ele falou das sequelas. Mas o importante é aproveitar a oportunidade de mandar um alô para esses amigos. Depois eu, na sequência, eu mando mais um alô. Mas vamos falar disso. Você puxa aí a divisão de base, né? Que você pois quer. Eu puxei a divisão de base porque muitos meninos treinando, as equipes investindo e ninguém vê retorno. Eu pergunto assim, Miguel, vamos imaginar que você é um diretor de um dos times, Fortaleza ou Ceará. Vale a pena ter todo esse investimento se não há retorno? Retorno há. Eu, como diretor de time, ou até um presidente ou diretor de futebol, a primeira coisa que eu faria, o pastor sabe demais dessa situação, era contratar um gerente para dirigir a base. Precisa de um gerente para dirigir a base. Começa entenda, daí. Né? Entendo. Então o Nilton Mota é um desses, que abriu as portas para o Vitória. Hoje é um time conhecido internacionalmente. Participou de 5 troféus, 5 torneios na Alemanha, 3 na Itália, 1 na Espanha, e foi pentacampeão, né, da Copa do Brasil. Então, o que é que acontece? Copa do Brasil não, é Sul-Americana. Sul-Americana. Foi pentacampeão no ano retrasado. Então, resultado, o que é que acontece? Você tem que ter a chamada peneirada. É importante que um clube como o Ceará, como Fortaleza, o próprio Ferroviário, aqui do nosso estado, tenha exatamente esse superintendente, eu digo nem gerente, é superintendente da base, um superintendente da base, com carta branca. Com orçamento, né? Porque é o seguinte, olha, não se faz uma divisão de base, primeiro,
Você tem que ter, tipo, o Ceará agora já tem um CT, né? O Fortaleza tem lá em Maracanã um CT também do Bezerra, né? Então, o resultado. Se você tem um superintendente de futebol amador, ou seja, divisão de base, você primeiro tem que ter alojamentos que tenha condição de dar aquilo que o atleta que está chegando não tem o conforto em sua casa. Ele tem que ter conforto. Primeiro, médicos. O dentista, o clínico geral, para poder dar um suporte de saúde desse pessoal. Né? Professor, por quê? Porque ele vai ter que, pelo menos 2 horas por dia, ele vai ter que ir no colégio. Tem que estudar. Tem que escola. Tem que estudar. Departamento de fisiologia. Tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, não adianta nada. Um transporte, né? Nutricionista, né? Um nutricionista também, você me lembrou bem. Um psicólogo ou uma psicóloga. Tem que ter. Tem que ter, obrigado a ter. Então, tem o quê? Um ônibus ou um micro-ônibus para pegar em lugares estratégicos os seus atletas. Na rota. Pegar na rota. Quem mora na capital. Quem mora na capital. Fora tem que ficar lá. Um hotel bom, né, para os garotos que vêm exatamente de fora, ou de outros estados, ou até mesmo do interior. Então, se você dá esse suporte e contrata bons treinadores... Sérios, acima de tudo, sérios, que queiram trabalhar na base, aí o time sobe de produção. Não é, pastor? Outra você coisa, conhece demais. Você vê outra coisa. Vai. Em 99, eu tive a sorte de enviar 3 jogadores para o Vitória. Fui contratado pelo Vitória, passei 5 anos com o grupo do Newton Mota. E nesse período eu coloquei o Roberto Cabeção, que saiu, está jogando aí, é jogador lá do Clóvis Dias, o Dudu Cearense, né? O Thiago Matos, o Bruno Lopes, o Guilherme, Apodi, Anderson Martins, que está no Catar, só daqui. Então, o que acontece? Esse ano, o profissional Newton Mota, você citou só os times, só os torneios que ele foi campeão. Porque o Newton Mota, eu acho que o Vitória e Bahia participa de todas as competições a nível internacional. E nós aqui nada. E este ano, o retorno financeiro que o Mota deu para o Esporte Clube Bahia foi 19 milhões de reais. Só de jogadores vendidos na base. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui departamento amador que... Você está pensando que jogador é você juntar bode no cerrado? Não é, não é. Se você não tiver critério para escolher o atleta, às vezes você vê um atleta bem fisicamente, mas tecnicamente sem limite, um burro de carga. E às vezes você deixa passar um jogador de alto nível técnico, mal fisicamente, que o cara quer que o cara resolva. E outra coisa, tem que ver se o cara tem um olho azul, se o cara é bonito, desse jeito. Então é o seguinte, nós temos que fazer. Enquanto você não contratar os times daqui, não contratarem profissionais competentes, né? Ramo, né? Do ramo, que conheça a profundidade na cultura tática do futebol, para dar uma cultura, o atleta, ele vai chegar com 18 anos, profissional de qualquer clube, que acontece para fora, começando ali pelo futebol baiano. Só para concluir. Se você não fizer esse trabalho, é como você pegar o seu dinheiro e botar num saco sem fundo, vai pelo ralo, vai embora. Enquanto os clubes não se conscientizarem, ter um orçamento, um departamento altamente independente. Então, esse é que é o trabalho que Fortaleza, Ceará e Ferroviário tem que fazer. Essa é a minha opinião. Aproveitando, pergunto para vocês. De 10 anos para cá, quais os jogadores saídos de futebol cearense que estão jogando fora? Você conta no dedo. Me mostra aí. Você fora do Brasil ou do Brasil? Não saindo daqui do Exato, pode ter cearense, mas não saindo dos times. Tem muito cearense aí, brilhando, mas em clubes que daqui vão trabalhar lá fora, que tem uma condição melhor, aí sim. Aí eles mostram os seus talentos. Olha, você não vê. João, eu não entendo como é que aqui no Ceará, por exemplo, Dudu Cearense nunca foi contratado nem para o Ceará, nem para o Fortaleza. Como é que pode, Foi direto para lá. Foi direto para ali, outra coisa. Não, foi dispensado da base do Ceará. Foi dispensado pelo técnico Danilo Augusto, Dudu Cearense. Não, ele se revelou na Copa Fagner. E aí eu tive a oportunidade de encaminhá-lo. Na época eu levei Dudu Cearense, Roberto e Lequinha. Porque o Dudu me falou que lá em Salvador, ele me contou a história dele e tal, disse, Miguel, eu comecei e tal no futebol, o Fagner reúne os amigos fim de ano e tal, aí eu fui para
Esse lá em Salvador é baba e aqui é racha. É baba, aqui é racha. Aqui é racha, aqui é mais bonito até. Então o resultado, ele foi, o Pastore descobriu, né? Hoje tudo cearense é esse nome que é. Agora, mesmo hoje, agora, um time como o Ceará não tem um jogador da experiência da categoria do Cearense. Falta um empresário, falta uma pessoa para tirar o jogador daqui e jogar para outro canto, os meninos da base, que ninguém faz isso. Quando querem fazer, eu já vi várias pessoas virem aqui mesmo no programa, eu estava dizendo para vocês aqui em off, vai ter a peneirada não sei de onde. Chega lá, o menino joga meia hora, não é bom não, é ruim. Aí e às vezes dá tempo de indicagem por trás, né? Uma semana você vai observar, às vezes o garoto está nervoso, porque vai jogar naquele dia, vai estar sendo observado, ou conduz demais a bola, ou tem até um problema, um desarranjo intestinal na véspera, pela emoção. Chega lá, não joga nada. Agora, João, voltando o resultado do Fortaleza, perdeu de 6-0 pro CRB. CRB dá para alguma coisa? CRB não é esses pantanais. Eu vi o jogo. Então, também assisti o jogo, nós convenhamos que o Fortaleza não apresentou nada. Como é que os jogadores depois da Taça São Paulo, o jogador tem que estar preparado para servir o profissional? Como é que o Fortaleza vai utilizar um time? Não é culpa dos garotos, não é culpa dos garotos, não. É culpa de quem trabalha com a base. Então, mais uma vez, a gente não está querendo puxar o tapete de ninguém, muito pelo contrário. Esse é um comentário profissional e abalizado. Nós queremos que goleadas como estas, nós temos potencial de fazer bonito em qualquer competição do Brasil ou do mundo. Está provado que o futebol cearense tem talento, os jogadores têm fibras rápidas e os jogadores começam a trabalhar desde os 5 anos na base, no futebol de salão, e tem técnica. Então vamos fazer um apelo aos dirigentes que olhem mais para a base, que isso não aconteça mais, que isso aí para mim, eu fiquei com vergonha. Tivesse pedido para o São Paulo, para o Flamengo, para o Corinthians, Fluminense, tudo bem, mas com toda a modéstia, sem desmerecer o Clube de Regatas Brasil de Alagoas, perder acachapantemente de 6-0 para o CRB. Isso é uma vergonha. É verdade. É uma vergonha. Como é que o Estado do Ceará quer ter time na primeira divisão com a base levando uma goleada dessa acachapante? Eu sou torcedor do Fortaleza e me senti realmente envergonhado com o resultado. É verdade. E doa quem doer. Quem estiver achando ruim, que ache ruim. Mas aqui é uma opinião minha, opinião particular. Então não admito. Não é só de torcedor, não. É bom que você diga. Não admito um resultado desse, não. Olha, eu estive vendo alguns jogos. O lateral direito do Palmeiras é bom. Menino muito bom. E o meia também. Muito bom. Então tem muitos jogos pra gente assistir. E aí serve até para vocês aí do Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Xadá e outros mais, começaram a observar para contratar esses meninos. Olha, o Ceará continua investindo em contratações. No momento, a equipe está dando mais ênfase ao setor ofensivo. Agora, o novo contratado é o atacante Tadeu, ex-Icasa. O jogador tem contrato até o final deste ano e com a nova contratação, o Ceará já soma 6 jogadores, atacantes. Vou dizer os nomes: Bill, Léo Gamalho, Assisinho, Magno Alves, o Tadeu e Robério. Essa posição da diretoria alvinegra é para ganhar o Campeonato Cearense, fazer bonito na Série B, voltar à Série A do Brasileiro e do Campeonato Nordeste e fazer diferente, né, do que aconteceu no Castelão em 2010. Reveja aí como foi isso. Quem foi o Castelão viu um jogo totalmente desprovido de retranca, com os donos da casa querendo a vitória a qualquer custo. De tanto insistir em busca do gol, o Ceará conseguiu seu intento com o lateral direito, Osiel, num chute de longe, pegando o goleiro do Goiás, desorganizado dentro dos 3 paus. Ceará 1-0. Em seguida, os comandados do general Dimas Filgueiras tiveram outra chance de matar o jogo com o zagueiro Diego Sacomã, cabeceando livre para fora do gol. Na segunda etapa de jogo, o Ceará voltou com o atacante Marcelo de Cássio, fazendo sua estreia com o manto alvinegro. Quem pensou que o jogo ficaria fácil se enganou. O Goiás adiantou a marcação e pressionou o Ceará em seu campo de defesa.
Aos 12 minutos, o atacante Felipe obrigou Michel Alves a fazer defesa milagrosa. Com esta cabeçada, a pressão continuou até que o empate desta vez não deu para Michel Alves, que não pôde fazer nada com o pombo sem asas do meia Wellington Monteiro. Jogo empatado para a tristeza da massa alvinegra, que contava com mais uma vitória na competição. Com o resultado, o Ceará somou 30 pontos e a 9ª colocação no Brasileiro. É isso aí, estamos chegando ao final. Pastório, muito obrigado pela participação. Miguel Messias também. Bom 2014 para vocês. Bom 2014, João. Vocês vamos estar aqui, se Deus quiser, dando o melhor de nós, né, para o esporte cearense, para o telespectador. E a gente agradece por demais, desejando a todos um feliz ano novo. E aquilo que eu te falei, vamos fazer de tudo para o telespectador ter uma informação correta, sem puxar brasa para sardinha de ninguém. Vamos ser sempre imparciais como somos. Agradecer a presença do nosso Miguel, companheiro. Muito obrigado, hein? Aqui do Bola. E até segunda-feira, né? Se Deus quiser. Eu que agradeço a todos vocês do Bola 5 e nesse ínterim sobre o Campeonato Brasileiro Estadual, eu aproveito a oportunidade e faço aqui um apelo também. Que as autoridades sejam mais firmes, que os torcedores entendam que o futebol é apaixonante, é gostoso de se ver. Vamos deixar as famílias voltarem aos estádios. Chega de violência, mas não é aquele negócio de chega não. Leis para aqueles que querem realmente violentar o nosso futebol. Muito bem, o Bola 5 fica por aqui. Não esqueça do nosso encontro na segunda, a partir de 12h30. A sua companhia é muito importante. Tenha uma feliz semana, um bom 2014 e até lá, se Deus quiser.